Pessoal, eu trago aí mais um conteúdo para vocês e eu acredito que esse conteúdo vai ser bastante importante. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Para quem não conhece o canal, não sabe do projeto Coerência Viva, tem nosso site. E já deixa o seu like aí, já deixa o seu comentário para que esse conteúdo possa engajar e alcançar mais pessoas. Esse conteúdo aqui é sobre os 72 anjos e os 72 demônios, como isso influencia na questão da perspectiva da consciência, né? Como isso faz nos determinar diante das posições do céu e tudo mais, e que consigamos entender mais profundamente como que essa malha teatral funciona, tá? E também explicar aqui para vocês também um pouco de forma matemática, né? De como isso tudo, essa engenharia funciona, porque na verdade não é só o lado teatral em si, né? Dos personagens que são eles, mas entender o porquê essa engrenagem 72, para vocês compreenderem, tá? E a soma disso tudo. Tá, primeiramente vamos para o lado da parte dos 72 anjos, né? Que é a verbalização de Deus, né? Em hebraico, são 72 nomes da manifestação de Deus, tá? Disso, os 72 anjos, né? Eles também têm o seu lado sombra, que é determinado através dos daimons, tá? E os daimons ali, diante dos grimórios antigos, né, principalmente um deles é o da Goetia Salomônica, a manifestação desses daimons, que daimon significa espírito, tá? Mas também as pessoas aqui, né, no mundo moderno também, a igreja principalmente determina como demônios, tá? Então, eu não vejo por essa ótica, né, que eles não são demônios, eles são o lado do caos, tá? Então, você somando 72 mais 72, dá 144, até porque nos grimórios, né, que principalmente ali do Dr. Hood, entre outros grimórios, caso você queira ali, né, colocar o demônio ao seu favor, sempre coloque o anjo, né? Então, ou seja, o anjo é o espelho luz daquele daimon, né? E você for ver lá nos grimórios, principalmente na Goécia, você vai ver que os 72 é os mesmos anjos, manifestação de Deus. E eles são sim conectados, então são lá do sombra dos anjos, né? Só que você somar essas duas extremidades, que dá 144, de forma matemática, né? O 144 dividido por 2 é 72, 72 dividido por 2 é 36, e assim por diante. Você vai fatiando ele. E se você fazer mais uma conta aqui, só fazer, por exemplo, 7 mais 2 dá 9. Se você dividir 36 dá 9, então sempre dá 9. Tá? Porque a sintetização da criação em si, ela é estipulada através do 0 a 9. Morre no 9 e começa o ciclo de novo, né? Então volta para o ponto 0 e vai para o 9, vai para o ponto 0 e volta. Né? Para reciclar os ciclos, né? Reciclar as eras, né? Então, por isso que sempre é determinado dessa forma, e esses ciclos que vão se zerando são estipulados por luz e sombra. Até porque eu falei da divisão aqui, é a divisão dual, né, onde se estipula a determinação do equilíbrio da luz e sombra, para que as polaridades se comparam, né, se espelham ali, né. Então, o que eu quero trazer aqui, pessoal, que a questão aqui não é só baseada em Grimório, mas isso é baseado de que esses 144 manifestações, eu vejo na minha concepção, uma manifestação do Criador mesmo, das suas faces. Ah, mas tem mais do que 72 daimons. Então, mas aí você tem que entender, cara, que esse 144 é a centralização da consistência, né? Para manter o equilíbrio. Fora disso, fora desse ritmo do 144, são a composição de outros degradês, outras cores vindo dessa centralização do 144. Porque eu só posso criar novos ritmos através de um ponto central. Os números só existem por causa do 0 a 9. Se não existisse os do 0 a 9, não existiria outras multiplicações de números, né? Outras montagens de números, né? Então, você entender de que a pessoa vem chegar assim, mas aqui tem mais do que 72 e não sei o quê. Cara, você tem que entender as coisas de forma matemática, como a luz desdobra. Né? A luz, ela não é só feita de amarelo, ela não é só feita de azul, ela é feita de várias cores, e essas cores, para elas se formatarem, tem um degradê ali, ó, né, que tem a nuance do degradê para completar a outra. Então seria a mesma coisa diante dessa estruturação dos daimons e dos anjos, tá? Até porque cada 72 anjos, 72 daimons tem suas legiões de espíritos,
que aí vem a sintetização trazida dessa referência do 72. Não consegue criar referências novas sem uma pontuação central, não tem como, tá? Igual para você criar outras cores, não tem como você criar outras cores do nada, você tem que ter outras cores para criar outras e assim por diante, tá? Beleza, essa parte matemática eu deixei um pouco sintetizada, acredito que deve ter ficado claro para vocês, tá? E até então eu vou deixar aqui no vídeo em algum momento, deixar um pouquinho a sintetização aí para vocês em relação à matemática, né? E também, só um porém, em relação a 144, ela também está sintetizada na Fibonacci, da sequência Fibonacci, o 144 está incluído lá, tá? Até se você somar, você fazer a multiplicação de 12 vezes 12, vai dar 144. Então, olha para você ver como que é, cara, matematicamente simétrico, literalmente. E você vê a perfeição nisso, até porque 12 também se sintetiza nas 12 cores, né? Trazendo os 12 ângulos, que aí vem o hexagrama, né? E aí vem o plasmar das cores com a completude de perfeição, né? De harmonia, né? Então, estou provando aqui mais uma vez que como eles são a manifestação literalmente divina, suas faces intercaladas. E como que isso traz para nós, dentro de nós, esses espelhamentos? Até porque, como eu já vi em muitos conteúdos de muitas pessoas, principalmente de magistas, que esses daimons, eles principalmente, eles se determinam através das nossas sombras, né? Eles espelham através das nossas sombras, que sai de dentro para fora, né? São os arquétipos também, né? Que determinam os nossos comportamentos da nossa psique. Então, por esse fator, para ter esse deslumbrar deles, dessa sintonização, mesmo que seja externo, mas tá dentro de nós. Então a gente ativa aquilo ali e ele, né, aquela energia, ela se conecta com você, tá? Então é o deslumbrar, né, ali dessa energia. Então por isso que você, quando começa a conectar com essas forças, você vai despertando outros degradês ali, com as quais às vezes nunca esteve conectado, né? Nunca esteve aceso, tá? Então acaba que isso ativa outras estruturas teatrais, né? Por isso que quando você conecta com um anjo, um daimon, né? Você faz um ritual ali, ele destrava muitas coisas que não estavam em você, ele faz você olhar coisas que você não tinha, pois muita luz gera sombra e sombra também apaga a luz. Então você vai determinando essas concepções aí na sua vida, tá? Então o que eu diria, gente, que esses espelhamentos para nós, essas energias, elas são uma constituição do ascender do que somos, tá? Do ascender do que somos, do aquilo que podemos nos tornar. Mas o que eu digo é o seguinte: tem muita gente às vezes faz rituais e evoca, né, aquele daimon, e aí às vezes quando ele evoca aquele daimon não está aceso aquela nuance em você, e por isso que às vezes acontece esse contraste, tá? Porque não tem essa nuance, não tem a conexão, porque tá faltando um parâmetro ali, entende? Por isso que às vezes tem essa repulsa, ou às vezes ignora, porque não tem essa nuance desenvolvida, né? E eu acho que se você forçar situações, eu acho que acaba trazendo esse caos, né? É igual a correspondência, você tá forçando uma coisa que não é para você e volta com um impulso, né? Então, é isso. Pessoal, eu acho que essa profundidade de entender essas forças é muito além do que apenas as referências teatrais que você tem de personagens, que você vê lá, Arcanjo Rafael, Micael, e esses nomes, né, Andras e entre outras coisas. Esses nomes são determinados por teatro para a gente ter referência, porque fora disso é só energia, cara, é só energia. E as figuras deles, né, as imagens deles, até porque cada magista tem uma experiência diferente, tá? Tem experiências diferentes, tem deslumbrar diferente, tem gente que vê de um jeito e vê de outro, porque depende dessa internalização de como ele está pavimentado dentro dele, como está as crenças dele, como está a psique dele. Então ele vai plasmar aquilo ali, ele vai deslumbrar da forma com a qual está atrelado aos medos, aos traumas, às suas crenças.
Então é por isso que plasma diversas diferenças de cada força, né? Então, eu acho que essas experiências que você tem magísticas com essas forças, elas podem ser bem equalizadas e ser iguais aos outros ou não, ou vai ter diferenças. Então vai depender muito do observador que é nós para entender tudo isso, tá? Mas eu tô deixando isso aqui um pouco mais amplificado para vocês em relação dessa determinação de consciência disso, é para vocês entenderem que essas 144 forças são a centralização da manifestação de Deus, da criação em si, a sua versão sombra, que é a destruição, né, ao mostrar a sua lado corrompível, né? Como dizem muito, que quando tem pessoas que conectam com os daimons, começam a ver suas sombras, ver coisas que jamais poderia saber que estava escondida, e eles mostram. Então, e outro lado luz que tenta te colocar o quão você ainda é corrompível, né? Corrompível no sentido assim, de se sentir tão menosprezado por ser tão assim. Porque assim, cara, os anjos, na minha experiência principalmente, os anjos eles trazem uma sintetização muito importante sobre virtudes, paz, cura, né? Transformação interna, sim, uma amplitude de consciência muito mais, entendeu? E é o que eu falo, os daimons traz a outra forma, porque os anjos são lógica, né? Então é a lógica, é a linha reta também, e os daimons seria o abstrato, a agonia, a escuridão ali, tentando buscar definição, né? Porque os prazeres, ele está ali, né, mantendo só aquilo ali, mas só que ficar só no prazer, ele vai querer uma definição, uma paz, algo linear que traga o alívio naquele momento, porque só o êxtase te leva à loucura também, né? O prazer leva, né? O êxtase é prazer, e tiver a loucura, você vai se perdendo. Então é por isso que ficar só na sombra também se perde na escuridão, né? Você perde referências, precisa de luz para ter cores, para ter uma pavimentação mais ampla, tá? Eu não estou falando aqui de luz de namastê, de que eu tenho que ficar zen o resto da vida e eu não posso me estressar, não é sobre isso. É sobre uma luz que é proposta com inteligência, com sabedoria, com maturidade, tá? Tem muita gente que banca aí de namastê, de não sei do que, mas tem as sombras reprimidas, sombras que não foram resolvidas, e aí é onde que o Daimon ele mostra o quanto você é hipócrita, o quanto você é sujo realmente, entende? Então, e aí os anjos lhe pune sobre essa sua sujeira que você é, entende? Então, o que eu tenho deixar aqui para deixar um conceito final, pessoal, é buscar equilíbrio, tá? Eu acho que tem que buscar equilíbrio, e eu acho que com esse equilíbrio você consegue entrar em todas as portas, tá? Independente de qual porta seja, dos deuses ou não, você entra em qualquer porta, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E eu espero que isso possa lhe agregar e lhe deixar mais amplo aí. Se quiser participar do projeto Coerência Viva, tem o nosso site, entre em contato conosco, que vai ser o maior prazer te receber e vamos crescer esse corpo do Coerência Viva e ajudar vidas aí e ampliar a consciência aí das pessoas. Um forte abraço, até mais.